Bem, pessoal do Blog Auto, aqui é Fabiano Mazeu. A gente está aqui no campo de provas da Ford em Tatuí. Então, estou dando um salve aí pro pessoal do YouTube, do nosso canal do Blog Auto, o pessoal do Facebook que está assistindo a gente ao vivo. A gente está aqui, o solzão do meio-dia, e a gente veio conhecer o novo Ford Edge ST. A Ford resolveu parar de importar o Edge Titanium e agora o Edge só tem na versão esportiva. Vamos começar a dar uma volta pelo carro. A gente, antes de falar dos dados de performance, tudo, vamos falar um pouco do visual. O carro ganhou farol de LED, a grade em colmeia, logotipo ST na frente. Eu já vou explicar o que significa esse ST. Ele ganhou aqui na lateral umas coisas bem legais. Rodas aro 21, pretas. Isso dá um ar bem agressivo ao carro. Ele continua AWD, tração integral, tá? Aqui na parte traseira, ele recebeu bastante modificações. As lanternas são em LED, as ponteiras de escapamento duplas e o logotipo ST, que é a parte esportiva da Ford. A Ford tem alguns níveis de esportividade. Ela começa no ST Line, que são carros que recebem só um ajuste de estética, de suspensão. Os STs, que são esses carros aqui, que eles já têm motores novos, ajustes mais fortes de suspensão. E aí tem no topo de linha os RS, Mustang e Raptor, que aí são os esportivos. E mais lá no topo, que é um carro de pouco tempo de produção, o Ford GT. Então, só para vocês entenderem o nível dos carros que a Ford tem. Esse carro é equipado com um motor V6 2.7 EcoBoost com 2 turbos. Esse carro produz uma potência de 335 cavalos. Já o torque é de quase 55 kgfm e uma performance bem legal. Ele vem acoplado a um câmbio automático de 8 velocidades com transmissão AWD. A transmissão AWD dele, você não tem nenhum controle dela, ela atua de forma totalmente independente. Ele chega até momentos que você está em velocidade de cruzeiro, não está em performance, ele chega a desligar a tração nas rodas traseiras para economia, tá? Mas no máximo ela vai jogar 50% nas rodas traseiras, 50% da dianteira. É o máximo que ele pode fazer, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no interior? Vamos ver se a gente consegue pegar. Eu sei que às vezes a luz não vai estar tão boa na transmissão, mas tem alguns detalhes que a gente pode mostrar. Ele tem um Ford Performance aqui na porta. Os bancos têm a inscrição ST, são os bancos esportivos. Esses bancos têm uma curiosidade, eles esquentam e esfriam, eles têm refrigeração. A central multimídia do Sync, ele tem o logotipo ST e o interior é todo em negro. Na parte do som, ele tem um som Bang Olufsen de 12 alto-falantes, carregador de celular sem fio para o celular. Na parte traseira tem duas telas, deixa eu abrir aqui para a porta, tem duas telas para levar a criançada, para elas assistirem a sua TV. Dá para você ligar um videogame, dá para parear com o seu celular, e você pode ter as duas telas transmitindo a mesma coisa ou independente, tá? Isso é uma outra coisa legal. Quanto custa? R$299 mil. É a única versão, não tem opcionais, não tem nada, você só escolhe as cores, são 6 cores. Com isso, a Ford está com um buraco enorme de valor. Ela tem o Ford EcoSport por R$100 mil, ou a versão mais topo de linha, Titanium, e aí ele parte para esse carro por quase R$300 mil, R$299 mil. Por que não trazer a Titanium, que custaria um pouco menos? Porque a Ford está abrindo espaço para lançar um novo SUV. Eles não afirmaram, eles não confirmaram, mas tudo indica que o
o Ford Escape ou o Ford Kuga, depende do mercado que você está falando, que foi recentemente apresentado, deva ser o carro que chegue ao Brasil nesse gap aí, nesse buraco de preço. O que mais que a gente pode falar do carro? Parte de segurança. Parte de segurança, esse carro tem uma coisa muito legal. Ele tem faróis em LED, ele tem o sensor aqui embaixo, que é o radar, junto com o sensor da câmera lá, ele tem sensor adaptativo de velocidade, ou seja, ele tem um piloto automático com velocidade adaptativa que chega a parar o carro. Se o carro da frente parar, ele para e depois ele retoma a velocidade. Ele tem sensores nas laterais, ele mantém o carro na faixa, não é o sistema que tinha antigamente, que ficava jogando um carro para o lado da faixa, ele detectava a faixa, mandava para o outro, jogava para o lado, mandava para o outro. Não, ele põe você no centro das faixas, isso é claro, numa estrada que tem as faixas bem demarcadas, ele mantém o carro no centro das faixas, ele tem sensor de você vai dar ré, ele avisa se algum carro vai estar aparecendo. Outra coisa legal é a parte do... Como chama aquilo? Do sensor da lateral, que ele vai te manter dentro da faixa, que eu já falei. Outra coisa que também tem nesse carro é o porta-mala elétrico. Eu acho que não vai abrir porque a chave está dentro do carro. Não vai abrir, mas o porta-mala é elétrico. Deixa eu abrir aqui. Não, aqui. Ele abre automaticamente. Você pode passar o pé e ele vai fazer isso. Você pode regular o banco. O banco, ó, eletricamente, ele passa o banco para frente. Ele empurra para você nem ter que mexer. Então isso dá um espaço maior, arruma e o porta-mala fecha automaticamente. Ele também estaciona sozinho no sistema de seguranças lá, ele para em vagas paralelas ou vagas perpendiculares. Ele estaciona e sai. Só que ele não faz tudo sozinho, ele vira o volante, você tem que acelerar e frear, ele vai dando as instruções. Ele não faz aquilo que alguns sistemas estão fazendo hoje em dia de uma forma totalmente automática. Bem, é isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês que não estão inscritos no canal do Blogalto, por favor, se inscrevam no nosso canal, para a gente é muito importante. Se inscreva aqui embaixo e vai aparecer um sininho. Clica no sininho que você sempre vai receber avisos de vídeos que estão entrando no ar, dos lives. O pessoal do Facebook também pode entrar lá no canal do YouTube pra gente, youtube.com/blogalto_br, entrem lá também. E se gostou, ficou alguma dúvida, se quiser saber mais sobre esse carro, manda um comentário pra gente que a gente vai responder sempre que possível. Bem, é isso, pessoal, valeu, espero que a gente se veja num próximo live aí. Valeu, abraço!